agradecemos a Jesus e aos nossos amigos invisíveis a oportunidade amada e bendita de estarmos reunidos com os nossos irmãos hoje. Nós sempre nos indagamos, quando somos chamados para esses dias festivos, se não era para ter chamado outra pessoa, outro companheiro, porque a gente de verdade se sente da casa, se sente com os nossos amigos, a gente se sente íntimo aqui da instituição. Eu me lembro quando o Jorge me enviou um e-mail bem reservado, formal, ano retrasado, me chamando para que nós viéssemos aqui para conversarmos um pouco com os nossos companheiros. E Jorge foi tão formal, foi tão diferente do que nós estamos habituados na nossa vida, porque a gente acredita que as instituições espíritas, os espíritas deveriam estar formando uma família afetiva onde essas firulas e formalidades que só servem para fazer o movimento andar em passos mais lentos, que só serve para dividir, que só serve para fracionar o movimento espírita, que já anda extremamente dividido, que já anda extremamente fracionado e que faz as dificuldades de que as nossas instituições caminhem a passos mais largos. Quando nós chegamos no Lar Francisco de Assis, a primeira vez, já vínhamos a Macaé há alguns anos em outras instituições, tivemos uma ligação imediata, uma empatia imediata e tivemos o afeto dos nossos companheiros. Hoje, a gente já volta a Macaé para outros compromissos e ainda assim vai para a casa dos irmãos, para estar junto com eles, para almoçar, para lanchar, para conversar, para falar de espiritismo, para falar sobre as nossas vidas, e isso já é um enriquecimento enorme na minha vida. Eu agradeço muito esta chance, essa oportunidade de estar nessa casa, dividindo esta noite festiva, onde nós comemoramos mais um aniversário, e eu vou me inserir, nós comemoramos, porque acreditem, quando eu chego aqui, eu não sou aquele indivíduo que fala, mas eu recebo da casa enquanto estou aguardando, enquanto estou fazendo o meu silêncio, eu recebo o mesmo que todos os outros companheiros recebem. E nós, em algum momento que nos distanciamos um pouco, que viramos o lado, a posição, e que viemos falar algo para os nossos irmãos, continuamos ainda recebendo. Eu rogo a Jesus que esta casa viva muitos anos, muitas décadas, e que mesmo quando nós nos formos, ainda assim existam os vínculos afetivos com a instituição, para que ela siga, para que a instituição avance. Da mesma forma que nós vemos hoje os meninos, os pequenos meninos, que fazem milagres que a ciência não consegue explicar, o Lar Francisco de Assis é este menino pródigo que tem possibilidades, que tem se expandido a olhos vistos. Nós rogamos a Jesus e rogamos aos companheiros, nunca deixem o amor embora, nunca se convertam maior do que a instituição. A instituição espírita, ela não existe enquanto parte física. Nós somos a casa espírita. As pessoas que estão aqui dentro compõem o centro espírita. Temos uma necessidade enorme uns dos outros. Não podemos ir a lugar algum sem uns e os outros somados no objetivo maior, que é o serviço de Jesus e minimizar as lutas daqueles companheiros que visitam essa instituição. Na medida que nós nos tornamos maiores, que a casa oferece mais, a demanda é maior, e nós seremos chamados mais, pedidos mais, exigidos mais. Mas eu digo aos companheiros, aceitem, não desanimem, porque ao final, nós pensamos
que socorremos ao outro, que beneficiamos ao outro, nós somos os que recebemos o medicamento. São as nossas vidas que se reajustam quando nós buscamos ajustar as vidas alheias. É o nosso físico que se renova quando nós buscamos renovar o físico alheio. É o nosso psiquismo que se eleva quando nós queremos solucionar e ajudar as pessoas a sarar as suas mazelas psíquicas. E nunca fujamos ao Evangelho de Jesus, que é o instante que iremos abordar hoje. É uma ilusão para nossas vidas entender e julgar que o Evangelho de Jesus é somente um livro belo. O belo por si só e o bom por si só nem sempre resolve as nossas vidas. Às vezes, quando carregamos uma enfermidade severa fisicamente, é o remédio mais amargo que nos sara, que nos renova, que nos alivia. Tantas vezes, quando nós queríamos ouvir o sim, é o não bendito que nos devolve ao caminho e que nos realinha. É uma ilusão para aqueles que desconhecem, na síntese, o Evangelho de Jesus, julgá-lo como um livro belo. Ele não é um livro belo, ele é um livro muitas vezes amargo, muitas vezes ácido. É aquele remédio que nós recomendamos tantas vezes ao outro, mas que quase nunca nós utilizamos para cuidar da nossa alma, para cuidar de nós. Ler o Evangelho só pelo mais belo romance que a Terra já viu e não enxergar o personagem maior daquela obra como o grande renovador da nossa existência é perda de tempo. Assistimos diariamente as pessoas botarem nos seus carros, em plásticos, em adesivos, em frases, em camisetas, frases e mais frases que relembram o Evangelho, mas viverem de forma completamente antagônica e diferente daquilo que eles invocam. Ele ainda é um livro belo que nos encanta, mas é um livro que serve para o outro. É uma obra que o outro precisa conhecer, que o outro precisa ouvir. Nós ainda não enxergamos o cálice amargo, aquele que Jesus perguntou se Tiago estava disposto a sorver. Seu filho quer sentar comigo, quer dividir comigo a vida, ele está disposto a beber do meu cálice, ele está disposto a beber o amargo que eu vou sorver. Nós ainda pensamos no Evangelho como algo que funciona como um algodão que limpa as nossas feridas. Mas a bem da verdade, meus amigos, o Evangelho é o álcool que queima, mas que higieniza as marcas mais profundas contidas na nossa existência. Quem lê o Evangelho e busca nele alento somente, se enjoa quando ele oferece o cálice amargo e te pergunta: você quer a saúde? Você quer a honra do Senhor? Quer viver dias venturosos, dias felizes? Beba do cálice. Beba daquilo que eu tenho a te oferecer. E ocorrem as evasões religiosas no instante em que o Senhor deixa de ser um romance e passa a ser uma realidade que nos invoca as transformações mais graves e mais sérias que nos reconduzirão à felicidade. Nós viemos falar hoje sobre este Evangelho que nos lança nos piores lugares às vezes, que não nos dá folga, que não nos alivia quantas vezes, mas que chega como aquele remédio ácido e amargo que nós precisamos sorver. Se a nossa vida se resolvesse com xarope sabor amora, seria muito mais fácil. Se a nossa vida se resolvesse com eno sabor laranja, seria maravilhosamente fácil. Mas quando os problemas tornam-se piores, precisam-se de medicamentos mais graves, mais severos, para que esses mergulhem na profundidade do nosso ser, do nosso íntimo. O Evangelho é esse remédio que veio para sugerir
a transformação. Logo após João Batista ter jogado as águas na cabeça do mestre, o batizado, o mestre é levado pelo Espírito Santo, pelos Espíritos do Senhor, para o deserto. E nós nos perguntamos tantas vezes, o que iria o Rei Solar fazer no deserto? Afinal, um homem que é sol, aquele indivíduo responsável por forjar o mundo onde vivemos, o que ele tinha de fazer a sós, o que ele tinha de ficar a sós, era o nosso rei. E o nosso rei precisaria se distanciar para fazer o quê? Um dos momentos mais mágicos que nós temos quando mergulhamos no Evangelho de Jesus é descobrir que o Mestre viveu aquelas experiências tão humanas, ainda que ele fosse extremamente divino, para nos estimular a seguir a sua rota, a pisar pelos lugares onde ele pisou. Se Jesus se vestisse de sol, assumisse a figura de rei e tirasse das suas vidas as nossas lutas, como ele iria nos dar o norte? Como ele iria servir de mapa para dizer, venha por aqui, passe por aqui, faça esse caminho, faça essa jornada, eu fiz e venci, e eu espero que você então venha e o faça. O mestre então vai para o deserto, e ainda que fosse eminentemente energia, neste local, neste ambiente, ele tem fome. E aí surge aquilo que o Evangelho diz, chama de diabo, um espírito infeliz, um espírito inferior que se aproxima dele e diz, se és quem diz que és, ordena essas pedras, essas rochas que convertam-se em pão e alimento. Ali, naquele instante, o mestre volta-se para aquela força infeliz que se aproxima dele e diz, é preciso que você saiba que nem só de alimento vive o homem. O homem precisa de outros alimentos, de outros elementos que saciem a sua vida. Quando ouvimos falar sobre Eurípides Barçanufo, e dizem os espíritos que Eurípides Barçanufo mantinha-se em tal estado de harmonia e equilíbrio que não sofria assédio obsessivo. Porque a obsessão, ela chega a nós, junto a nós, o diabo, a força infeliz, aproxima-se daqueles que oscilam as faixas energéticas e permitem que essa força ruim, que essa força infeliz apresente-se. Dizem que Barçanufo mantinha-se em tal harmonia que não sofria assédio obsessivo. Eu fico imaginando, se Eurípides Barçanufo não sofria assédio obsessivo, como Jesus ser assediado por uma força infeliz, por mais forte que fosse, e pudesse estimular-lhe, instigar-lhe a fome. Mas ali nós vamos enxergar aquele que ama. E aquele que ama não tem medo de apequenar-se para ajudar aos pequenos. Aquele que ama, ele sabe que ele precisará ser pequeno para servir aos pequenos. O gigante não é aquele que se senta em um lugar de favorecimentos, mas é aquele que vai junto àqueles mais infelizes e se dá a eles. E que sofre em nome deles, que sorve o remédio que eles precisam e que supera e vence as lutas que ele espera. Jesus era gigantesco, tão gigantesco, que não tinha medo de ser pequeno, que não tinha medo de ceder a abertura vibracional para que o espírito infeliz aproximasse-se dele e lhe fizesse uma oferta tão humana, tão nossa. Esse mesmo espírito o conduz a uma cidade e diz, suba até a parte mais alta deste ambiente, deste lugar, desse espaço, e jogue-se lá de cima e peça ao seu Deus, ao Pai,
que evite que você morra. E aí, ele vai e fala a essa força infeliz: nós não devemos, e eu não vou forçar o Senhor, meu Deus, a fazer algo que eu tenho a maneira de evitar. Jesus nos faz enxergar aí a chance, a possibilidade mágica que existe em nós de sermos responsáveis pelas nossas opções. No instante em que você é levado ao ambiente que você está a sós, que você está com fome, que você está se sentindo completamente desamparado e abandonado, o que você mais invoca, o que você mais se esforça é que o Senhor venha te socorrer e tirar daquele ambiente que o Senhor não fez você estar, que Deus não te conduziu àquele ambiente. E ainda assim, o mestre diz que não faria isso com o seu Senhor, porque nós não devemos forçar ao Senhor com os nossos desavisos, com os nossos deslizes existenciais, para que este mesmo volte, nos socorra e nos refaça e nos evite o mal que existe em nós. Há pessoas na Terra, nós muitas vezes, que nos vemos inseridos em aspectos religiosos, que somos indivíduos que nos jogamos numa vida religiosa e começamos a correr riscos desnecessários, achando que o Senhor vai nos tirar daqueles riscos porque estamos em serviço do bem, porque estamos realizando bem quando somos chamados a termos um senso de responsabilidade de análise para evitar que estes males ocorram em nós. E por fim, este mesmo ser o leva a um ambiente mais alto, no monte, e abre-lhe as cidades do mundo da terra, abre-lhe os reinos da terra à sua visão. E ele então volta para este ser e diz o seguinte, volta a Jesus e diz o seguinte: rejeite o seu Senhor, renegue o seu Senhor, curve-se a mim. Porque se você se curvar a mim como o seu único Senhor, eu oferecerei a você todos esses reinos que estão aí em volta. E aí nós ficamos imaginando quantas vezes as forças sombrias, muitas vezes humanizadas, que estão ao nosso redor, nos trazem grandes ofertas para que nós cedamos a nossa vida a elas, para que nós cedamos a ela todos os valores melhores que temos, para nos beneficiarmos de algo que o mundo nos tem a oferecer e nos curvarmos a eles. Quantas pessoas fecham-se ao bem em nome de receber algo, de fazer algo que lhes possa oferecer um pouco mais de recursos. Mas aí nós ficamos pensando algo muito sério sobre esta hora. Jesus rejeita esta oferta por um motivo muito simples e único. Jesus era Senhor de si mesmo. Quem governa a si mesmo não guarda a necessidade de governar nada fora de si. Quem é Senhor da sua vida e toma as rédeas da sua própria existência, não tem qualquer necessidade de se estabelecer fora de si. Nós usamos a força, o poder e o governo que existe fora de nós para construirmos uma aparência que não conseguimos constituir dentro de nós. Um homem que caminhava sobre as águas, um homem que limparia as feridas, devolveria os movimentos, multiplicaria o alimento. O que este homem precisava em governar qualquer cidade, o que qualquer reino, qualquer espaço seria maior do que governar a si próprio. E aí nós começamos a enxergar que todos os grandes homens que deixaram marcas indeléveis no mundo não possuíam nada, porque possuíam a si próprio. E ao serem de si mesmo, descobriam que nada ao seu redor era mais valioso.
na vida que nós precisamos nos estabelecer por receber algo, nós vamos dizendo ao mundo a nossa incapacidade de sermos nós, senhores de nós mesmos. E será aquela viagem, será aquele carro, será aquele apartamento, será aquele salário que me fará alguém ante o mundo, ante a sociedade onde nós estamos vivendo. Jesus mais uma vez rejeita e ordena ao demônio que se vá. E aí nós ficamos pensando nisso e ficamos pensando o que seria, o que teria a ver Jesus e o deserto com a gente, com nós que estamos aqui. E a gente então reflete que a nossa vida tem horas que é uma ida para o deserto. Há aqueles instantes, aqueles dias em que a gente se olha e se indaga e se pergunta o que nós estamos fazendo com a nossa existência e nos vemos a sós em determinadas áreas, sem identificarmos aquilo que está ao nosso redor, saindo um pouco daquela zona de conforto habitual onde a gente vive. E exatamente nesta hora que nós deixamos o nosso mundo e ficamos a sós, seja porque estamos doentes, seja porque terminamos uma relação, seja porque estamos sem um serviço, estamos sem um emprego, mudamos para uma outra cidade, fomos viver em outro lugar, aquele ambiente, aquela doença converte-se no deserto da nossa vida. E a gente chega ali naquele ambiente novo que nós não esperávamos, porque Jesus foi para o deserto, porque Ele quis. Mas invariavelmente nós seres humanos vamos viver em um deserto que a vida nos coloca, que os nossos atos nos botam, que os nossos equívocos nos lançam, e quando nós chegamos naquele deserto, nós começamos a sentir fome e a sentir falta daquela vida que tínhamos. E é justamente nesta hora de deserto, nesta hora que você está a sós, é que nós começamos a ouvir as vozes dos nossos ouvidos, nos perguntando onde está a sua felicidade, onde está aquele que te fez, onde está aquele que te gerou. Ele te deixa viver aqui, ele te deixa ficar aqui. E é ali que a nossa alma se sente vazia, se esfama, a gente sente fome na alma. E é justamente nesta hora de fome, aonde nós não aprendemos a fazer o jejum espiritual, é que nós cedemos nessa alma vazia a qualquer alimento que venha, e não é porque é alimento que é bom, não é porque sacia que é bom. Há pessoas que entram na nossa vida, nos saciam, mas nos fazem mal. Há alimentos que entram no nosso organismo, nos saciam, mas algumas horas depois nos fazem mal. Há líquidos que entram no nosso organismo, nos saciam, e horas depois nos fazem mal. Há sentimentos que em alguns instantes entram na nossa vida e nos saciam em alguns minutos, para dias depois nos jogarem no chão, nos fazendo profundamente mal. Nesta hora de deserto existencial, que a gente se chega neste ambiente que estamos a sós, nós nos perguntamos: por que eu vou para o deserto? Por que eu preciso ficar a sós? Algo extremamente complexo e difícil para as nossas vidas de hoje, porque você só consegue saber a real força que tem dentro de você quando você está sozinho. Você só sabe da força da tua própria vida e a capacidade maior de gerar, constituir, edificar, quando você está a sós. E às vezes você chega para as pessoas e fala assim: qual é a coisa que você mais odeia na vida? Solidão. As pessoas que mais odeiam na vida solidão são as pessoas que menos conhecem a sua possibilidade de viver a sós, de viver somente com o aspecto espiritual que as sustente e mantenha de pé. Nós estamos com o valor, com o medo de vivermos em deserto e não aprendendo as nossas relações com o deserto, nos jogando numa saciedade que está nos fazendo mal,
que está nos levando a caminhos menos felizes. E quando a gente olha às vezes aquele indivíduo que tem uma vida plena e chora, quando a gente olha às vezes aquele indivíduo que está saciado pelo mundo e está fazendo análise, está tomando um medicamento, nós nos perguntamos, mas por que esse indivíduo está assim? Porque ele entra no deserto e cede à fome daquele espaço, cede o desespero daquele ambiente, e as forças infelizes vêm o tempo inteiro lhe oferecer algo que lhe devolva a felicidade. E neste afã de desespero existencial, a gente cede e se intoxica, não consegue se tornar um indivíduo melhor. E socialmente o que nós vemos hoje é isso. Um mundo que tem pavor de ficar sozinho e que está se negociando e se saciando a qualquer preço, com qualquer... Existe em você o homem forte, o homem robusto. O indivíduo robusto é aquele que está completo em si, que identifica na presença dos bons espíritos aquilo que lhe falta justificativa e vê nos outros elementos de evolução, não bengalas. Não vê nos outros as colunas, os elementos que o sustentam. Porque quando nós vemos no outro, quando nós vemos na vida estes elementos, nós cederemos ao outro sempre com o temor do lugar onde nos achamos. E aí nós temos que pensar sempre, nestes dias que nós estamos vivendo de deserto, o que eu vou fazer? Eu vou ceder a vós. Vou aceitar qualquer alimento, vou transformar o que tiver em pão, ainda que seja um elemento que vai me fazer mal. Vou me jogar para que Deus venha me socorrer, apiede-se de mim. Há indivíduos que se lançam à morte esperando que Deus olhe para eles pelo estado de sofrimento que têm. Não há justificativa. Aquilo é um exercício de transformação, de descoberta de si próprio, que nós só faremos quando estivermos no pior lugar. Ninguém se descobrirá o melhor aqui dentro. Por melhor que seja a instituição, justamente quando nós não estivermos aqui dentro, e quando tudo estiver ruim, e quando tudo estiver desabando, e nós pensarmos no lar e descobrirmos que nós não estamos fisicamente lá, é que nós vamos ter a certeza plena se o que fizemos aqui serviu de algo para nos converter em homens mais fortes, em homens melhores, uma instituição que recebe enfermos muitas vezes nas situações mais difíceis, que nós socorremos, que nós oramos, que nós aplicamos nossas melhores energias. Isso não é só para fazer pelo outro, significa, e na hora que for você? Como você reagirá? Você vai entrar em desespero? Vai dizer que Deus fechou os olhos a você? Agora é a sua hora de deserto. Por mais que os companheiros estejam ao seu redor, o sofrimento é seu. A dor é sua. E é você que precisa dar a Deus a ideia da transformação que o que nós fizemos aqui realizou. Nós ficamos pensando tantas vezes, quais são os elementos mais complexos, aqueles que estão ao nosso redor, para que a gente consiga vencer o deserto. Algo muito ruim. E aí, nós lemos alguns aspectos ligados a Joana de Ângeles, onde ela nos fala sobre a rotina. A rotina é algo esquisita. Quando nós vamos ao deserto, nós quebramos a rotina. Nós mudamos um mecanismo rotineiro. Porque ir ao deserto é sair daquela zona de conforto rotineira em que nós vivíamos, e muitas vezes Deus nos invoca essa saída e os bons espíritos nos conduzem a este lugar para que a nossa vida se mova. O século XIX, quando surge a revolução ligada às indústrias, quando surge o sistema de indústrias que iria mecanizar as realizações que até então os homens faziam usando as suas mãos, o século XIX surge as indústrias para oferecer ao homem uma máquina que lhe viesse a facultar uma disponibilidade maior de horário e de tempo para que ele pudesse voltar às coisas de Deus.
para que ele pudesse retornar às coisas de Deus. E muitas vezes nós não conseguimos pensar na relação, por que o Espiritismo surge no século XIX? Porque o Espiritismo surge junto com as máquinas. Ele precisaria vir numa época onde o mundo iria sair de fazer na mão, de manufaturar, iria receber máquinas, indústrias que ofereceriam à sociedade uma oportunidade de mecanizar e facilitar a sua existência. As máquinas chegam para que o homem tivesse um tempo melhor para voltar-se em outros aspectos. E o que veio acontecer? Nós começamos a disputar com as máquinas. E nós, com medo de que a máquina roubasse o lugar da gente no mundo, porque ainda nós não entendemos que o nosso lugar não é no mundo. A nossa existência no mundo é uma fase, ela é temporária. Nós vamos morrer, por mais que a gente reze, por mais que a gente ore, por mais que a gente vá ao médico, por mais que a gente receba os passes, por mais que a gente receba as energias, nós vamos morrer. Nossa vida na Terra é uma fase, é temporária. Você pode viajar para os Estados Unidos, comprar fórmulas e químicos e pílulas e tudo, aquelas que as pessoas viajam, encomendam e ninguém pede mais hoje eletrônicos, pede pílulas. Aí você bota aquele monte, eu vou viver para sempre, é mentira. Você vai morrer. Uma hora ou outra nós vamos morrer. Vamos abandonar isso daqui. E quando a indústria chegou para que nós pudéssemos botar as máquinas para trabalhar para a gente, e nós podemos voltar a nossa vida para o Espírito, nós optamos por virar máquinas. E nós optamos por desenvolver a rotina na nossa existência. Tudo nosso segue um ciclo que chama de ordem, quando na verdade é mecanicidade. A sociedade moderna é mecânica. Ela cumpre ritos, ela cumpre funções severas que ela mesma não se percebe. Os elementos chegaram num nível que a gente, quando alguma coisa passa 1 minuto ou atrasa 1 minuto, nós começamos a olhar para o relógio como se a energia elétrica estivesse funcionando e nós não estivéssemos realizando aquilo que precisaríamos realizar. Nós mudamos a maneira de viver, nós mudamos a maneira de enxergar o mundo, mas não mudamos a maneira de viver dentro de nós. Quando a gente olha o século XX, o século XXI, aonde a sociedade física moderna deu um boom, nós esperávamos que o homem avançasse com o mesmo vigor espiritual, porque enfim sobrou tempo. Enfim, não precisaríamos mais levantar quando surgisse o sol para plantar e construir e semear, e teríamos que voltar para as casas quando anoitecesse, exaustos, sem termos 1 minuto sequer para voltarmos para as coisas do Senhor. Quando as máquinas surgem, nos oferecem esse tempo, nós optamos em ser máquinas também e criamos um mecanismo rotineiro. E quando nós vamos para o deserto, sentimos falta das engrenagens, da eletricidade, do sinal de Wi-Fi. Sentimos falta daquilo tudo que nós viramos máquinas. É tão difícil ouvir o silêncio nesses dias modernos. A gente se distancia da cidade, da buzina, do cheiro de fumaça. Vamos a um lugar e aquele lugar nos incomoda. O silêncio nos incomoda, o barulho de um rio nos incomoda, o céu estrelado nos incomoda. Nós levamos às vezes 5 dias para nos harmonizarmos e desligarmos a engrenagem maquinal que existe na gente. Nós achamos que funcionamos igual um motor, achamos que funcionamos igual a turbina, igual a um relógio, e quando nós vamos ao deserto, lá não tem energia elétrica muitas vezes, para que a nossa rotina maquinal funcione. O que ocorre? Eu quero voltar àquilo, porque aquilo era chato, aquilo era rotineiro, aquilo era mecânico, mas eu sabia lidar com aquilo, eu sabia gerir aquilo. É como nós mantemos muitas vezes. Você fala para o cara assim: você está naquele mesmo serviço há 25 anos, já acostumei.
Já acostumei com o horário, já acostumei com a função, já acostumei. Olha, já faço o que eu nem vejo. Quando eu vejo, o dia acabou e eu não vi o que você fez. E você produziu o quê? Umas coisas. Eu não sei o que é, mas tem coisas lá. E quando a gente um dia muda, toma um susto. Porque fala assim, meu Deus, eu saí daquele ambiente, máquina daquela indústria existencial, e quando eu estou a sós comigo mesmo, ouvimos companheiros falar assim, eu tenho horror de férias. Eu tenho pavor de férias. Porque quando você entra de férias, você entra no deserto. Você muda o processo rotineiro. E nós mantemos ali as ligações do WhatsApp, perguntando como é que foi o dia hoje com os colegas de serviço, e trocamos informações e mandamos e-mails, e saímos de nós não conseguimos desligar, porque a gente acredita que se nós estivermos ligados a eles, nós estamos seguros. E mesmo de longe, eles nos saciam, eles nos dão algo. Como é difícil nós descobrirmos que em algum instante nós temos que romper com a nossa rotina existencial e estarmos nós conosco mesmo, e nada será como estamos acostumados. Nada será daquela forma que você esperava, que as coisas vão ser diferentes. Às vezes nós nos organizamos para fazer algo, pegamos um carro e saímos em viagem, o pneu do carro fura. Aí o cara vai e fala assim, meu Deus, o pneu do carro furou, isso é hora de furar pneu de carro. Ô gente, fura, liquidificador queima, as coisas você adoece, isso é um processo. Mas eu adoeci, a questão é tão mecânica e maquinal no processo de rotina mental que nós vivemos, que quando algo não funciona como habitual, nós ficamos achando que aquilo não poderia ter acontecido, mas isso não acontece com as máquinas que estão sempre em manutenção. Até as rotinas médicas. Vamos rotineiramente ao médico fazer exames anuais, as mamografias, os exames um dia adoece. Mas Senhor, mas como, doutor, eu venho anualmente aqui? Mas isso não evita, você só vem aqui para descobrir que pode adoecer a qualquer instante. As pessoas ficam indignadas porque foram todo ano. Elas acreditam que elas vão se livrar porque estão fazendo, e não vão. A nossa vida só começa a funcionar bem quando começa a dar errado. Quando começa a quebrar todas as nossas possibilidades de segurança aparente, é nessa hora que você é chamado para não se sustentar no que está fora, mas aprender a lidar com o deserto dentro de você, aquele que o Cristo esteve e que o diabo tentou. É nessa hora que tudo começa a dar errado, que as vozes começam a dizer no seu ouvido, faça isso, esse caminho é mais fácil, fuja por aqui, se esforce aqui. E é ali, nesta hora, que nós temos a dizer a ele, para ele, mas meu irmão, como meu Senhor me disse, nem só de comida, de pão, vive o homem. Eu poderei viver de outros elementos e vou vencer como meu Senhor, porque Ele é o meu modelo, o meu guia. Seguido aos mecanismos rotineiros, quando muitas vezes a gente não consegue superar, eles avançam para um processo de ansiedade louca. Meus irmãos, o indivíduo hoje ele é ansioso por natureza. E essa ansiedade é uma evolução do processo rotineiro, aonde nós fomos chamados para que as coisas funcionem, para que as coisas dessem certo. Então nós começamos a sofrer com a possibilidade de que aquela engrenagem não ocorra. Somos convidados a ir a uma festa numa noite de inverno. Aí nós vamos e compramos uma roupa para o inverno. Mas aí o inverno como esse nós estamos vivendo agora, e aí nós estamos dizendo, mas se naquela noite não estiver frio, estiver quente, como vai ser? Então você é chamado para uma festa e começa a sofrer com a possibilidade de que aquela roupa não seja adequada para aquela noite.
de que aquela roupa não seja melhor para aquele instante, e vai lhe dando uma angústia, e vai lhe dando uma agonia, e você se prepara então, e você vai para aquela festa, e começa a levar, não, eu vou levar essa camisetinha aqui, porque se esquentar, ou eu vou levar esse casaquinho aqui, porque se esfriar, e eu vou levar uma sandália de dedo, porque lá pelas tantas o sapato alto aperta, eu vou tirar o sapato e vou calçar a sandália. Nós somos indivíduos tão ridículos que as pessoas nos convidam para ir a uma festa e não conseguimos ir como nós queremos. Nós ficamos ansiosos para atender a demanda de quem nos chama e não atendemos a demanda da nossa própria vontade, nosso próprio desejo. Olha, vai ser meu aniversário e todos deverão ir vestidos assim. Meu irmão, você quer a minha presença ou a minha roupa? Se você quiser dar roupa, eu tiro uma foto e te mando. Mas eu vou com o que eu tenho. E nós vemos pessoas desesperadas por comprar roupas, indivíduos se pedem, as pessoas que lhe emprestam um cheque, um crédito, para saciar este processo ansioso, um competitivismo pela sobrevivência no mundo. Nós competimos para ficar, nos estabelecer. Aquelas pessoas que conseguem viver o seu deserto, conseguem entender que no deserto da vida, quando você está a sós, um sapato alto, uma joia, é tão irrelevante. O deserto é um lugar ótimo. No deserto não há a vaidade, não há egoísmo. No deserto, quando você está a sós, você não quer ser mais bonito do que a pedra. O camaleão, o lagarto que passa na sua frente, veja lagarto, eu estou aqui no deserto com um salto 15, lindo, maravilhoso, e você anda com a perninha no chão, com o pezinho correndo, fugindo do sol, e nós pensamos assim, mas meu Deus, mas ele está confortável, adequado? Ele aprendeu a viver naquele lugar. E nós estamos vestindo uma fantasia para aquele lugar. Em meio ao deserto não há orgulho. Ninguém se orgulha em viver melhor do que a pedra. Ah, pedra, olha só, você é um raro ser primitivo, tem aí um princípio espiritual que eu nem sei se está aí, e eu sou um ser evolutivo. Se a pedra pensasse, diria assim, mas você precisa de água. Eu não. Veja o lugar que você está. E passados 5 dias, você virou nada. E a pedra continua ali. No deserto, quando nós estamos sozinhos e descobrimos o que é importante na nossa vida, o orgulho e o egoísmo vão embora, porque orgulho e egoísmo são sentimentos que nós precisamos do outro para que ele se manifeste. Ninguém é orgulhoso com nada, ninguém é egoísta com nada. O outro é importante na nossa vida para que sentimentos infelizes apresentem-se, para que sentimentos horrendos apresentem-se, mas igualmente o outro se manifesta o nosso sentimento bom. Mas se não tivermos o outro para amar, ainda há de nos restar o amor a Deus e ao mundo invisível que vela por nós. Os mecanismos ansiosos que instigam o homem a se estabelecer numa competição, numa guerra, porque há sempre aquele receio: e se eu perder? O que será de mim? Então você forja o seu processo de guerrilha própria para manter sempre o seu lugar. Eu convido aos companheiros sempre a voltarem-se ao deserto. E melhor ainda, se a vida os conduzir para aquele instante consigo próprio, não rejeite, não fuja. Acredite de verdade que a gente só está onde o Senhor permite. Que ninguém é jogado em um lugar que não tem habilidade para resolver. Quase sempre a gente não resolve porque prefere ocultar e não aprender. Qual habilidade eu preciso para solucionar aquele estado e resolver aquilo na minha vida? Seguindo ainda a ansiedade, nós desenvolvemos um processo que evoluiu para isso, que é o processo do medo. A gente vive uma sociedade hoje que teme dias de medo. As pessoas têm medo de que lhes falte água, as pessoas têm medo de que elas adoeçam, as pessoas têm medo que o plano de saúde não
pague a consulta quando ela precisar. As pessoas têm medo que elas chegarão lá amanhã e o seu emprego não vai estar, justamente porque todo esse processo de medo, ele se liga profundamente à rotina e ansiedade que nos mantém vinculados o tempo inteiro. Aquele não é o único emprego, aquele não é o único hospital, aquela não é a única mulher, aquele não é o único homem, aquela não é a única cidade, aquela não é a única casa onde você vai viver. Aprenda a circular e aprenda que se a vida te move é porque há uma necessidade de reformulação. A ansiedade e a rotina nos conduziram ao profundo medo de que algo dê errado, de que algo não funcione. E você se pergunta sempre, assim, insistentemente: eu passei a minha vida construindo um sistema de vida. Eu sofri uma angústia profunda na alma para sustentar esse sistema de vida. Agora eu tenho o quê? Eu tenho medo que esse sistema de vida não se permaneça. Eu tenho medo que esse sistema de vida vá embora. Quem é o homem que não sente medo? O homem que não sente medo é o homem que não gasta a sua existência consolidando algo que ele sabe que em alguma hora pode ruir, que ele sabe que em alguma hora aquilo vai reverter. Eu fico imaginando, nesses dias complexos que a nossa região viveu com relação aos royalties, os níveis de ansiedade nas pessoas vinculadas ao mercado. Quantas pessoas que se perguntaram assim: mas meu Deus, nós trabalhamos tanto, nós construímos tanto, nós dedicamos tanto, nós abdicamos de tanto, para que agora venham e tirem, para que agora venham e retirem. Mas espera aí, quem foi que te disse que esse risco não acontecia? O simples fato de vivermos num mundo, o fogo lambe, a água leva, o ladrão rouba. Nós estamos sujeitos a algo dar errado. E há de dar errado. E quando der errado, é que nós vamos começar a dar certo. Quase sempre os homens só começam a tornarem-se melhores quando a situação é a pior. Porque é naquela exata hora que você vai descobrir que tudo que você achou que fosse a representação máxima da sua felicidade nesta vida não é real. Que real é só a fé que você tem em você e em Deus, na força maior, esta fé que te leva ao estado melhor. Seguindo ao medo e fechando a nossa fala, que nós tivemos a rotina, a ansiedade, o medo, está fechando o processo de ficar sozinho, solidão. Nós optamos por ficar sós porque nós constituímos uma rotina. Essa rotina engoliu a nossa vida num mecanismo ansioso. Com medo de que isso finalize, eu escolhi viver sozinho, porque eu não corro o risco de que ninguém venha e me arranque. Eu não corro o risco que ninguém olhe para dentro das minhas coisas e descubra o quanto eu fiz. Nós vamos vendo que existe todo um processo sequenciado. E quando você entra no seu deserto e se sente só, e descobre que não tem ninguém ao seu lado, que você não aprendeu quase nada com aqueles que estavam ao seu lado, você vai descobrir que você está sozinho porque você tinha medo de que as pessoas tirassem aquilo que um dia, como uma máquina, você construiu. Veja que há um processo cíclico que nós estamos vivendo, e quando as pessoas sentam e falam: eu estou sozinho, não tem ninguém na minha vida, isto é só o fim do iceberg. Procure como essa pessoa vive. Qual o valor real da sua existência? O quanto essa pessoa está acostumada a que as coisas não aconteçam como ela quer. Quando a gente se isola, temos a aparência que mal nenhum vai nos atingir. Quando a gente se isola e se fecha nos nossos ambientes aparentemente seguros, a gente começa a achar que nada vai nos atingir. Até você ter um infarto dentro do seu lar
e o bombeiro não conseguir atingir a sua casa, porque o muro é tão alto, os cachorros são tão ferozes, o alarme é tão severo para te proteger, que te protegeu até daqueles que viriam salvar a sua vida. Aí você morre. E só vão descobrir quando o urubu começar a voar em cima da sua casa, sinalizando que algo deu errado ali dentro. Jesus vai para o deserto, descobre ali o que é importante e o que é real. A nossa ida ao deserto vai nos fazer enxergar que todos estes reinos que nós estamos labutando insistentemente para constituir não representam nada ante o reino íntimo que nós ainda preferimos não ser reis de nós, não sermos senhores de nós. Fechamos as jogadas mais esquisitas para termos gente do nosso lado. E neste afã, temos às vezes as pessoas menos felizes. Se nós tivermos as pessoas menos felizes, cientes da nossa função de ajudá-las a tornarem-se melhores, que bom. Mas se nós tivermos pessoas menos felizes, que nos infundem a sua infelicidade, aí nós estamos angariando aspectos ruins para as nossas vidas. E na hora que a nossa vida nos chamar a uma situação que nós julgamos diferente, que fugiu a nossa rotina, e que nós não somos nem ansiosos em relação a ela, porque é nova, eu não sei o que eu faço em relação a isso, e que a gente sentir medo e sentir-se a sós é a hora de respirar e buscar o Evangelho de Jesus e relembrarmos este momento. Relembrarmos esta hora e descobrirmos o quão bem Jesus saiu deste instante. Nós podemos sair. Foi por isso que o Mestre permitiu que o espírito infeliz acercasse-se dele e dissesse para ele aquilo que tantos infelizes nos falam todo dia: pula daqui, deixa que o seu Senhor pegue você, cuide de você, converta a sua vida, aquilo que está ao seu redor, em comida, em alimento, em algo que vai lhe saciar. Aceite as ofertas que te faço e conquiste reinos na terra. Quanto mais a nossa vida se dá fora, menos a realização real que é dentro se dá. E finalizando, gostaríamos de convidar os companheiros a uma reflexão espírita. Nós viemos à terra nos servir na casa espírita. Quando nós nos reunimos com os companheiros e nós estamos socorrendo aos companheiros, estamos nos socorrendo. Quando nós estamos falando sobre o Evangelho aos companheiros, estamos nos falando. Quando nós estamos evangelizando numa sala de evangelização, estamos nos evangelizando. Quando estendemos as mãos e distribuímos saúde, estamos procurando saúde para a nossa vida sempre espírita. É este ambiente desértico que rompe a nossa rotina, que tira-nos daqueles hábitos tão comuns, tão corriqueiros, e bagunçam a nossa vida. Normalmente, quando a gente chega aqui, neste lugar agradável, com cheiro de limão e lima, nós pensamos assim: oba, cheguei no céu. Mentira. Mentira. Nós chegamos num deserto aonde nós seremos chamados o tempo inteiro a malbaratar isso daqui, a infectar este espaço com os nossos piores hábitos rotineiros lá de fora, com os nossos hábitos ansiosos lá de fora, com os nossos medos lá de fora, e vamos querer forjar ilhas individuais aqui dentro, quando nós precisamos um do outro. Então o centro espírita é um lugar de um monte de gente que está na sua luta própria, fugindo da sua realidade, que nem sempre é melhor. Cada um aqui mora num lugar, uns numa casa muito bonita, outros numa choupana, uns num bairro melhor, outros num bairro mais simples. Uns vieram de ônibus, outros com seus carros maravilhosos. Mas quando nós chegamos aqui, isso não vale de nada. Isso não importa de nada ante a força bendita que está do nosso lado, simplesmente porque nós viemos aqui mudar a nossa vida, mudar os nossos hábitos. Porque se a vida que levamos lá fora fosse boa e nos saciasse, nunca pisaríamos aqui. Se
tivéssemos lá fora a certeza plena de termos feito a melhor escolha na casa que vivemos, na família que constituímos, no emprego que temos, na vida que nós escolhemos, não estaríamos aqui. O centro espírita é este lugar de reformulação, onde a gente leva para casa da gente, quando volta esse instante de deserto, onde aquele que está do nosso lado não sabe a realidade da nossa vida. E nós o abraçamos, chamamos de irmão, mas também não sabemos a realidade da sua vida. Ele chegou aqui na luta rotineira por rever ideias, por rever alguns conceitos, movido por uma ansiedade profunda, onde ele quer reformular regras. Você vai dizer para ele o seguinte: meu irmão, com Deus há tão poucas regras, a não ser amarmos uns aos outros. Essas nossas regras excessivas que você julga, nem sempre se aplicam ao Senhor, porque a gente abre o lar às 7 e vai até às 9, às 9h30, 10 horas aqui, mas não se iluda. Quando você sair daqui e achar que o serviço acabou, seu telefone celular chama e alguém dizendo: vem aqui no meu lar, tem alguém profundamente em perturbação aqui. E você vai dizer para a pessoa o seguinte: olha, o meu horário de serviço no bem acabou, volte semana que vem, chegue cedo no lar. Aí quando é semana que vem a pessoa não vem, e você liga: fulano não veio. Pois é, ele não aguentou, suicidou-se. E nós levaremos sobre o nosso ombro o peso do Cristo está nos dizendo: quebre a sua rotina, atenda ao chamado, deixe que o vento do bem sopre a sua vela para onde Deus quer, não onde você quer. Esse momento institucional, ele quebra com a gente, ele rompe com a gente. Não dá para nós fazermos tudo o que nós queríamos nessa mecânica de vida. E aí nós temos que escolher ao chamado do Senhor. E quando Ele nos chama, só nos resta seguir. Eu agradeço profundamente aos meus companheiros a paciência em me escutar. Agradeço imensamente a possibilidade de falar e digo aos meus irmãos: eu vou para o deserto todos os dias. Todos os dias eu escuto aquelas vozes que me dizem os caminhos mais fáceis. Aqueles caminhos que me transformaram em máquina. Em outra época, todo instante nós ouvimos: se o teu Senhor é forte e poderoso, por que Ele te deixa aqui? Por que Ele te permite ficar aqui? Por que Ele não vem e te tira disso? Todos os dias, algum espírito sofredor e infeliz me mostra um reino diferente. Todos os dias eu sou chamado para um reino diferente. Todos os dias. Não há um dia que a oferta para fugir disso daqui não exista, mas diariamente eu resisto e preciso resistir, porque no meu deserto existencial eu vou me descobrir, vou virar Senhor da minha própria vida. E aí eu não precisarei mais ouvir nada de fora, porque já saberei na minha união com Deus, vou poder dizer aquilo que o Senhor disse: eu e Ele somos um só. Eu sei o que se espera de mim, não há nada de fora que você possa me dar. Não há coisa alguma que eu espere de você, porque Deus me sacia, completa, e nós ficamos felizes. Assim, Jesus, nós te agradecemos e te bendizemos. Os dias que a vida nos dá, esta casa querida, amiga que nos acolhe, que nos recebe, ante a presença daqueles nossos amigos que já se foram e que inundam esta casa, abraçam-nos a cada um de nós e dizem-nos no fundo da alma: caminheiros de Francisco, servidores da fé, da caridade,
que nos consola. Deus, nosso Senhor, conceda-nos a paz que buscamos entre aqueles outros que visitam-nos na noite de hoje. Tantos tombados, tantos caídos, oprimidos, reprimidos pelas vozes infelizes que gritam nos seus ouvidos. Nesta noite, meus irmãos, convidamos a todos nós que aqui nos encontramos dos dois planos da vida, que o bem atinja a todos, que as peças da sua máquina interior desmontem-se, desfaçam-se, caiam, ruam, para que o homem venha, o espírito vença, a coragem supere, a jornada tenha um bom fim. Não desistam. O Cristo venceu o mundo. Nós o venceremos. Não desanimem. A tarefa só começa. As macas se acumulam. Os enfermos chegam aos montes. Quando a dor se tornar maior, é aí que estarão aptos para socorrer as grandes enfermidades da alma. Jesus Cristo vela por nós, conduz-nos às paragens celestes, na alma que serve, que busca, que ama e quer. Queira muito, queira mais do que a sua própria vida. E então, Ele virá para que enfim tenham vida, e vida em abundância. Paz aos corações. Seguimos em festa, dividindo e partilhando ante a glória do Senhor o prazer sem fim de ver que o chamado foi atendido, que o medo superado, que a cabeça está erguida, olhos e ouvidos abertos para o Cristo nosso Senhor. Que o pobrezinho de Assis cuide do rebanho. Que a paz não nos falte e que o amor cubra a multidão dos pecados. É o que desejamos a todos.